Você já se perguntou como o sistema consegue autenticar e autorizar o seu usuário sem manter exceção do servidor? Sabia que cada requisição em um sistema distribuído pode estar carregando um peso morto de metadados que está deixando sua API lenta sem você perceber? Sabe como fazer logout em um sistema que utiliza token JWT? Então esse vídeo aqui é para você. No vídeo de hoje a gente vai entender o que são e como funcionam mais internamente as APIs e os sistemas stateless e por que eles se tornaram os queridinhos em sistemas distribuídos, como em microserviços, por exemplo. Vamos entender um pouquinho de tokens autocontidos e por que temos que ter cuidado com as informações que eles carregam. Então já aproveita que seu token JWT ainda está válido, mesmo depois de ter feito logout, que o vídeo já vai começar. Olá, devs! Eu sou Bernardo Lobato e o assunto de hoje é um mergulho nos sistemas stateless, da mesma maneira que fizemos no nosso vídeo anterior, só que falando dos sistemas stateful. Se ainda não assistiu, clica aqui no card que está bem interessante, mas não é um pré-requisito para esse daqui não. Começando do começo, um sistema stateless é aquele que teoricamente não guarda estado no servidor, ou seja, não armazena nenhum tipo de contexto das requisições anteriores. Cada requisição é feita do zero, como se fosse a primeira. Portanto, já vemos a principal diferença entre esse modelo e os sistemas stateful. Eles não dependem de nenhum tipo de sessão ou de memória local dentro de um servidor específico. Pense, por exemplo, numa query simples em um banco de dados relacional. Quando você executa uma query, você não leva em consideração o resultado de queries anteriores. Caso você queira utilizar outros dados já previamente trabalhados, deve usar outros recursos como with ou tabelas temporárias em memória. E se esse é o seu primeiro contato com esse modelo, deve estar se perguntando, ok, mas como o servidor sabe quem é que está chamando, quem é o usuário e quais dados pertencem a este e não a outros usuários? A resposta é mais intuitiva do que você pensa. O contexto vem dentro da própria requisição. Como assim? Tudo que é necessário para o servidor saber quem é você, ou qualquer tipo de histórico ou estado, é enviado dentro da própria requisição, como em um header, por exemplo. Antes da gente prosseguir nesse tema, vamos explorar um pouquinho mais esse assunto para que fique todo mundo na mesma página. Digamos que eu estou logando no sistema e preciso trazer uma lista com todos os meus pedidos. Como eu faria nesse caso se eu não mantenho uma sessão no servidor? Vamos ver esse fluxo um pouco mais detalhado. Eu posso fazer, por exemplo, um post em um endpoint /login, passando minhas credenciais, um login e senha, por exemplo. Esse endpoint, uma vez autenticado e autorizado, pode me retornar um objeto contendo meu usuário e as roles que eu tenho acesso. Como a gente pode ver, eu tenho um user ID, um nome e as roles a qual eu pertenço. Aí, por exemplo, tá admin e editor. E tem mais um campo que é uma data de expiração. Dessa maneira, nas próximas requisições, eu posso passar via header esse mesmo objeto e implementar dentro da lógica do meu back-end no servidor as restrições necessárias para atender a esse usuário em específico. Certo, mas tem alguma coisa esquisita aí, né? Dessa forma, parece muito fácil de eu me passar por outra pessoa, não? Seria simplesmente trocar esse header por um ID de um usuário diferente ou simplesmente alegar que eu tenho uma role que eu realmente não tenho, como um perfil de sysadmin, por exemplo. E pronto, API completamente hackeada. Se você pensou isso, perfeito, estamos indo no caminho certo. Vamos manter essa ideia de enviar os dados via header em mente e somente melhorar um pouco a questão da segurança. Ainda continuamos enviando nossas roles e nosso ID de usuário, porém temos que garantir que esses dados não foram alterados de maneira nenhuma no meio do caminho, desde que foram disponibilizados pelo servidor durante a autenticação. A solução mais utilizada aqui é o uso de um token autocontido e assinado digitalmente. Como assim? Eu explico. É possível criar uma string que condense todas as informações necessárias para manter um contexto de um usuário específico nessa própria string. E essa acaba sendo validada através de uma assinatura digital que garante que ela não foi adulterada no meio do caminho.
Uma das soluções mais utilizadas, porém não a única, é o uso do token JWT. E ele faz exatamente isso que eu comentei. Vamos entender brevemente como ele funciona para a gente conseguir prosseguir. O token JWT, ou JSON Web Token, é dividido em 3 partes separadas por pontos: header, payload e assinatura. O header diz qual algoritmo de hash que está sendo utilizado para assinar. O payload é o corpo do token, onde ficam as claims, ou seja, os dados que a gente quer passar, como o ID do usuário e as respectivas permissões. O 3 é a assinatura, é aqui que está o segredo. O servidor pega esse header e payload e junta com uma chave secreta que só ele conhece e gera uma assinatura. Quando o token volta para o servidor em uma segunda requisição, por exemplo, o back-end faz o cálculo de novo. Se o resultado da assinatura for diferente do que veio no token, o servidor sabe na hora que alguém tentou alterar as permissões no meio do caminho e bloqueia esse acesso. Dessa maneira, observe que se você alterar as claims ou o ID do usuário, ou qualquer outra informação mesmo, o servidor não vai conseguir validar a assinatura e vai devolver um erro de validação, um 401 ou um 403, sem quebrar quaisquer formas de segurança. Essa é uma solução muito utilizada atualmente em sistemas produtivos, apesar de termos alguns problemas com ela, que a gente já vai falar um bocadinho mais para frente. Agora você pode estar se perguntando, ok, eu não posso alterar o meu token, mas eu poderia pegar o token de outra pessoa e usar como se fosse meu? Resposta simples e curta. Sim, perfeitamente. Esse tipo de autenticação com o token JWT é o chamado Bearer Token, ou seja, token ao portador, o que por definição define que quem tem o token pode usar a API de forma autenticada. Se você tem acesso ao token através do seu navegador, por exemplo, é possível utilizar o mesmo token através de ferramentas como curl ou Postman. Mais um pouquinho à frente nesse vídeo a gente vai ver algumas formas de tentar mitigar esse problema, porém não removê-lo totalmente, até porque não necessariamente é um problema, né, gente? E além do JWT, a gente tem outras opções de autenticação e autorização nesse caso, como token opaco, API Key, MTLS e outras opções também. Se você quiser um vídeo específico falando sobre essas outras estratégias de token, deixa um comentário aqui que a gente pode providenciar. Infelizmente, para esse vídeo aqui, vou limitar somente ao JWT, combinado? Agora que está todo mundo na mesma página, vamos aprofundar um pouco mais a discussão. E se você está gostando desse vídeo, gosta desse tipo de material, não esquece de deixar seu like, checa se a sua inscrição está em dia e deixa um comentário para engajar, ok? Só assim o YouTube entrega esse vídeo para mais gente e a gente consegue fazer mais conteúdos como esse daqui, fechou? Voltando para o vídeo. Como podemos ver, esse formato acabou resolvendo algumas das questões que vimos no uso de sistemas stateful, como por exemplo a utilização de sessões, sejam essas locais ou distribuídas. Todas aquelas alternativas que vimos no uso de sessões, principalmente relacionadas à escalabilidade, como por exemplo o uso de um elemento centralizado, como Redis ou Memcached, a utilização de sessão via banco de dados, ou mesmo sincronia de sessões em diferentes instâncias da API, acabam se tornando desnecessárias quando a gente usa esse modelo aqui. Dessa maneira, principalmente uma arquitetura distribuída que utiliza ferramentas de nuvem, por exemplo, é possível termos muitas vantagens na utilização desse formato. Como não dependemos mais de sessão ou estado, podemos tirar grandes proveitos de elasticidade. Novas instâncias podem ser criadas e destruídas com completa transparência ali em relação ao usuário final. Maior tolerância a falhas, uma vez que eu não fico dependente de um nó ou de uma instância específica, tendo que ficar aplicando ali a afinidade de sessões, pois eu não crio nenhum tipo de dependência entre requisições e servidores. Ganhamos também bastante em escalabilidade, pois é através desse modelo que podemos nos beneficiar de, por exemplo, Kubernetes, com seus usos de pods, Load Balancer e API Gateway, onde as requisições são distribuídas em nós criados dinamicamente, sistemas distribuídos em multi-regiões, etc, etc e etc. E com tudo que a gente já falou até aqui, uma API stateless parece ser a escolha certa em todos os casos, correto? Mas não é bem assim.
Apesar de termos muitos ganhos referentes ao nosso back-end e à nossa API, temos diversas questões que precisamos direcionar e entender antes de definirmos esse como nosso modelo padrão. Observe aqui que, apesar de não termos estado no lado do servidor, temos que gerenciar esse estado em algum lugar. E aqui, normalmente, se utiliza o próprio cliente para essa função. Dessa maneira, podemos concluir que a complexidade do cliente, que em sistemas stateful são extremamente simples, em sistemas stateless são bem mais complexos, pois agora eles são responsáveis por controlar o estado, fazer todo o gerenciamento de tokens, a atualização dos tokens através de refresh tokens ou outras estratégias, exibição ou ocultação de informações sensíveis contidas no token, etc, etc e etc. Isso implica em algumas questões estruturais e de performance também, como por exemplo, um payload maior em toda a requisição. Isso aqui, gente, é um problema que não pode ser ignorado. Eu particularmente já atuei em um sistema em que o token JWT, que era utilizado ali na ocasião, era basicamente um JSON do objeto inteiro de user, o que acabava ocupando mais de 1 megabyte de tamanho. E como a gente via o token em todas as requisições, já viu, né? Chamadas extremamente lentas e pouco performáticas. Portanto, é crucial entender quais informações seu token vai expor e deixar ele o mais enxuto possível. O outro ponto é o overhead criptográfico. Já que toda requisição stateless exige que o servidor valide a assinatura do token, isso acaba consumindo CPU. E em sistemas com milhões de acessos, esse processo repetitivo de recalcular a assinatura ou validar hash pode gerar um custo computacional considerável, maior do que simplesmente ler uma sessão em memória, melhor dizendo. Dificuldade na rotação de chaves. Se a sua chave secreta vazar, ou se você tiver uma política de troca de chaves a cada X dias, você corre o risco de, no momento da troca no servidor, todos os tokens ativos de todos os usuários se tornarem válidos instantaneamente, deslogando todo mundo de uma vez só. Esse ponto precisa de um certo cuidado na implementação. Além disso, a complexidade de segurança no front-end aumenta consideravelmente. No modelo stateful, o navegador cuida de quase tudo via cookies protegidos. Já no stateless, o desenvolvedor front-end precisa decidir onde guardar o token, como ele vai anexar em cada chamada de API e como garantir que scripts maliciosos não o roubem e tirem proveito desse token. E, além de tudo isso que passa a ser da conta do cliente, temos ainda um problemão de onde armazenar esse token, armazenar esse estado ainda no lado do cliente. Algumas opções que temos são local storage no navegador, onde persiste esses dados, mesmo após fechar o navegador, até serem removidos manualmente. Session storage, mantém os dados apenas enquanto a aba do navegador está aberta. Ao fechar a aba, os dados são apagados. Memória interna, dentro da aplicação, mantém esses dados somente durante aquela sessão. E caso o browser seja atualizado, por exemplo, esse estado se perde. Uma outra opção é o uso de cookie, que é um pequeno dado armazenado no navegador que é enviado automaticamente ao servidor a cada requisição, para o mesmo domínio e pode ser acessado via JavaScript. A gente já viu um pouquinho sobre isso no vídeo anterior também. Uma outra opção de cookie é o cookie HTTP Only, que é um cookie com uma flag ativada que impede o acesso aos dados desse token via JavaScript, sendo enviado automaticamente apenas nas requisições HTTP, aumentando a proteção contra XSS. Nesse caso aqui, a gente tem que ter um certo cuidado, porque como a gente não tem acesso às informações do JWT via aplicação, a gente precisaria de um segundo endpoint que trouxesse, por exemplo, essas informações, como as roles onde eu tenho acesso, ou as minhas informações pessoais, como o ID ou nome de usuário, para que eu possa exibir em tela. E uma opção bem interessante que a gente pode explorar em vídeos posteriores é a utilização do cookie HTTP Only com um BFF. Um BFF é um tipo de API Gateway exclusivo para aquele front-end. Então a gente combinando essas duas estratégias aí, a gente consegue um
modelo bem robusto ali de envio e recuperação das nossas informações. Agora, na minha modesta opinião, o grande problema da utilização desse modelo com token JWT autocontido é a revogação desse token. Uma vez que, como explicado, eu não posso alterar o token depois de emitido sem invalidar a assinatura, eu não tenho uma maneira simples de revogar esse token, pois isso exigiria a alteração da data de expiração do token. Então, como eu posso assegurar que o logout foi realizado e que o token não é mais válido se eu não posso manipular esses dados? Se o token é criado com expiração de daqui a 1 hora, por exemplo, ele vai ser válido por 1 hora, independente se o usuário faça logout, o usuário troque a senha, a conta desse usuário seja bloqueada, esse token vai continuar válido. Vamos parar um pouquinho para pensar na gravidade disso? São pontos complicadíssimos, principalmente se a gente trabalha com sistemas de dados sensíveis ou confidenciais. Você pode até estar pensando agora, mas não é o caso só de excluir esse token do local storage, ou do cookie, ou do session, ou de onde quer que seja? Isso não resolveria o problema? Até pode funcionar, mas em parte. Isso é só parte do problema. Pois imagine que a pessoa, maliciosa ou não, já teve acesso a esse token no navegador e o armazenou fora da aplicação. Ele pode reinseri-lo na sua ferramenta ali, como Curl ou Postman, e utilizar essa ferramenta de chamada de API até que esse token tenha de fato expirado. Existem algumas maneiras que a gente pode tentar mitigar esse problema, porém sem uma maneira de resolver ele por completo. Pelo menos não sem reintroduzir o estado na equação do servidor. Alguns exemplos de opções que a gente pode utilizar são um token de expiração curta com opção de refresh token, o uso de uma blacklist, que é um mecanismo que o servidor mantém uma lista de tokens que foram cancelados antes do prazo, por quaisquer motivos, como esses que eu citei anteriormente. Então, toda requisição consulta essa lista e valida ou não o token. Perceba que ela até resolve o problema da revogação, mas reintroduz o conceito de estado na nossa arquitetura. Uma terceira opção é utilizarmos versionamento, onde adicionamos um número de versão no payload do token e adicionamos também dentro de uma tabela do banco de dados. Se os números não baterem porque o usuário mudou a senha ou forçou o logout, o token é rejeitado, mesmo com a assinatura válida. Como podemos ver, algumas estratégias acabam não fugindo do conceito de estado, embora esse seja um pouco mais embrenhado e disfarçado dentro dessas implementações. Infelizmente, não posso mais me embrenhar tanto nesse assunto sem que o vídeo não fuja do tema ou fique muito longo. Mas comenta aí se você quer um vídeo mais aprofundado falando dos tokens em geral ou de maneiras de autenticação, que a gente bola um material bem interessante. E no fim das contas, o modelo stateless resolve um problema muito específico: escalabilidade e independência de instância. Ele funciona extremamente bem em ambientes modernos, com containers efêmeros, autoscaling, múltiplas regiões e orquestradores subindo e derrubando instâncias a todo momento. Você reduz o acoplamento entre requisição e servidor e ganha elasticidade quase que natural. Mas é importante entender uma coisa: o estado não desaparece, ele muda de lugar. Em vez de estar armazenado na memória do servidor, ele passa a existir dentro do token, no cliente ou em serviços externos. Com isso, a segurança também muda de dinâmica. Quando falamos de bearer token, estamos dizendo que quem possui o token pode utilizá-lo. Isso traz preocupações com vazamento, armazenamento e principalmente revogação. Toda tentativa de mitigar esses problemas tende a reintroduzir algum tipo de controle de estado centralizado. O back-end fica estruturalmente mais simples, mas o cliente passa a ter mais responsabilidades. Não é à toa que esse modelo se encaixa tão bem com ambientes cloud native e conversa diretamente com a ideia de processos efêmeros, escaláveis e facilmente replicáveis. Mas isso não significa que ele seja sempre a melhor escolha. Existem cenários em que exceção ainda faz sentido.
Existem sistemas em que controle imediato de revogação é mais importante do que elasticidade extrema. E muitas vezes simplicidade operacional vale mais do que capacidade de escala infinita. A arquitetura é sempre uma escolha e toda escolha tem o seu custo. Mas e você, já conhecia todos esses conceitos da API Stateless? Usa mais no seu dia a dia? Conta um pouquinho aqui pra gente nos comentários, pra gente enriquecer essa discussão. E se esse vídeo foi útil para você, peço que compartilhe com o seu time, com o seu Tech Lead, vê a sua inscrição no canal mais uma vez e comente o que você acha que pode ter faltado nesse vídeo ou mesmo tema para vídeos futuros. Combinado? Mais uma vez agradeço a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.